dia, bom dia. Só um pouquinho que deu um problema aqui no Insta. Deixa eu entrar aqui novamente. Agora eu acho que vai dar. Deu certo. Bom dia, sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental, voltado para líderes, equipes, para empresas. Eu tenho conversado com vocês desde a semana passada sobre o trabalho com equipes, né? Porque este é um trabalho que está sendo extremamente demandado no momento. E hoje o nosso grande aqui é quais são os cuidados que você deve ter quando você vai executar treinamentos dentro das empresas. E aqui, esses cuidados eu quero, claro, não vou conseguir falar sobre todos os cuidados, mas eu quero falar sobre os cuidados nas 3 fases: pré-treinamento, no treinamento propriamente dito e no pós-treinamento, certo? Os cuidados que você deve ter para realmente poder executar um grande serviço e alavancar novos projetos. Porque como eu tenho falado com vocês aqui, né? Treinamentos e workshops, eles são uma das grandes portas de entrada nas empresas. Inclusive, pequenas e microempresas, né? 100% das entradas são pelos workshops e pelos treinamentos, quando nós estamos falando das equipes, quando nós estamos falando das equipes de colaboradores, ok? Quais são os cuidados, então? Na verdade, os cuidados, eles começam muito antes do treinamento propriamente dito. E aqui a primeira coisa que você precisa, a primeira questão que você precisa entender é que você, na verdade, tem 2 clientes, certo? Este é o primeiro entendimento de que quem quer trabalhar com desenvolvimento humano e comportamental de líderes e equipes e empresas precisa entender. Você tem sempre 2 clientes, o cliente empresa e o cliente grupo, porque aqui nós estamos falando de treinamentos, né? Então você tem o cliente empresa e o cliente grupo. O seu primeiro contato sempre é com a empresa, né? Num primeiro momento, sempre é com a empresa, e você vai fechar todo o projeto que você vai desenvolver, né? Com o grupo, seja de líderes, seja de equipes, você vai fechar com a empresa. Então, neste momento, tem alguns cuidados que são fundamentais, né? O primeiro deles é você entender claramente qual é a demanda, qual é a necessidade da empresa. E aqui você precisa entender o seguinte, que quem é o especialista na área? Você, certo? Quem é o especialista em desenvolvimento humano e comportamental é você. A empresa, ela é especialista no negócio dela. Isso é uma questão que eu sempre falo aqui para vocês, né? Você não precisa ser, se você trabalha com desenvolvimento comportamental de líderes e equipes, você não precisa ser, você não precisa entender do negócio do seu cliente, certo? Quem é o expert no negócio dele é ele. Você é o expert em desenvolvimento de pessoas, no caso, líderes e equipes, certo? Então, a primeira questão é que quando você está negociando com a empresa, né, muitas vezes a empresa vai te solicitar questões impossíveis, certo? Impossíveis, tipo, ela vai querer que num workshop de 4 horas ou num treinamento de 16 horas você mude a cultura da empresa. E ela te pedir isso não está errado, certo? Porque ela não é uma especialista nessa área, ela não entende como isso funciona. Mas se você aceita isto, aí o problema é seu. Aí você é que está com o problema. Por quê? Porque você é o especialista, é você que tem que dizer para a empresa o que é possível e o que não é possível. Então, é muito comum, né, as empresas te pedirem, num primeiro momento, questões impossíveis, tipo, né, eu preciso que você mude a cultura, mude a cultura da minha equipe num treinamento de 16 horas. Quem tem que dizer para a empresa que isto não funciona deste jeito e que isto não é possível é você. Então, este é o primeiro erro que você não pode cometer: aceitar o que não é possível.
E aí, muitas vezes, os profissionais de desenvolvimento dizem assim para mim, mas Liana, se eu disser isso para a empresa, ela não vai fechar comigo. E eu vou te dizer o seguinte, né? Se você realmente souber o que você está falando, é exatamente isso que vai fazer ela fechar com você. Porque se você aceitar uma demanda que não é possível de ser realizada, certo? O que vai acontecer no final? Você não vai chegar naquela expectativa da empresa e não vai chegar porque não é possível. Não é possível chegar, certo? Num projeto, por exemplo, de 16 horas ou num workshop de 4 horas. E se você não entregar o que você prometeu, quem fica de incompetente é você. Então não tenha medo, certo? Não tenha medo de ser muito verdadeiro com a empresa, de poder dizer para a empresa realmente o que é possível e o que não é possível e qual é o prazo para isso. E é exatamente por isso, né, por esta honestidade, né, por esta transparência, por esta construção com a empresa, é que nós ficamos em torno de 1 ano e meio, 2 anos dentro de uma empresa. Porque a empresa entende, né, que você entrega grandes resultados, mas que um processo de mudança comportamental, de cultura, é realmente um processo. Eu costumo brincar com as empresas, né? E isso é muito interessante porque muitas vezes os profissionais que estão começando nessa área ficam muito inseguros, né? Ficam muito inseguros nessa hora e acabam cedendo em questões técnicas extremamente importantes que vão prejudicar a sua entrega. E aí você precisa pensar o que vale a pena. Você fecha um projeto, mas você fecha um projeto que não é possível ser entregue. O que eu quero dizer, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a empresa quer fazer um trabalho com as equipes, certo? E ela quer, a equipe está com um grande problema de trabalho em equipe, de constituição de equipe, eles não trabalham junto, um sacaneia o outro. O cliente vive reclamando por problemas internos de comunicação, né? E aí a empresa quer que num workshop de 4 horas você resolva tudo isso. E você tem que ser muito transparente e dizer para a empresa que em 4 horas isto não muda, que este é um trabalho continuado, né? Que sim, que isto pode ser trabalhado, que isso pode ser melhorado, né? Mas que isto é um processo. Eu gosto de brincar nessas horas, eu sempre pergunto para a empresa, eu digo o seguinte: quantos anos, né, a empresa existe? Eu pergunto, né? Eu sempre pergunto. E aí eles me dizem, às vezes eles me dizem, sei eu, 15 anos, 10 anos, 20 anos, às vezes 50 anos. Eu digo, vamos combinar que o que foi construído em 10 anos, em 15 anos, em 30 anos, não se muda em 4 horas. Você concorda? Então, sim, nós vamos trabalhar a equipe, nós vamos transformar a sua equipe numa equipe realmente de alta performance. Mas, para isso, nós temos um trabalho a ser feito, um trabalho a ser constituído. Então, este é o primeiro erro que você não pode cometer. Nunca venda o que você não pode entregar. E aqui tem um outro aspecto, né, que eu às vezes percebo e às vezes eu acho que é falta de conhecimento metodológico, né, dos profissionais. E às vezes eu acho que é prepotência, né? É onipotência, é achar que você faz milagres. Não, você não faz milagres, certo? Você sim, se você é um expert, se você é um especialista, se você sabe trabalhar, sim, você gera grandes transformações. Mas você não faz milagre. É a mesma coisa quando, por exemplo, uma empresa me contrata para fazer, enfim, um processo de desenvolvimento. Vamos imaginar, ela me contrata para fazer o processo de desenvolvimento de um líder, né? Ou de uma equipe específica, né? E eu pergunto para ela há quanto tempo aquela equipe existe, né? Eu pergunto para ela como é que foi a seleção das pessoas daquela equipe. E a empresa me diz o seguinte, não, que não houve processo seletivo, quer dizer, elas nunca dizem que não houve processo seletivo, elas dizem que teve.
Só que quando você vai investigar, você vê que não teve processo seletivo nenhum, né? Ela literalmente entrevistou algumas pessoas, não viu nada em termos de competências e competências do cargo e contratou. E aí ela quer que você transforme aquela equipe. Às vezes isso não é possível. Eu digo isso para ela, eu pergunto isso para ela, eu digo, tá, vamos lá. Né? Eu entendo perfeitamente a necessidade da constituição desta equipe, né, de que eles sejam de alta performance, e eu concordo plenamente com você. Se você não tiver uma equipe de alta performance, os seus resultados não vão ser de alta performance. Né? Isso é ponto. É isso. Só que tem uma questão. Agora nós precisamos fazer um trabalho, né, com essa equipe. E talvez tenha pessoas que não estejam adequadas a esta equipe. E aí, o que acontece? Né? O que você está disposto a fazer? Então, esta é toda a parte de negociação pré-treinamento, certo? Então, nunca venda o que não é possível entregar, certo? Saiba que você não faz milagres, certo? Processo de desenvolvimento, como o nome diz, é um processo. Ele não acontece da noite para o dia. Outra questão importante, quando você está fechando um treinamento com a empresa, tenha certeza, e eu te falo isso que faz 25 anos que eu trabalho com empresas direto, certo? Tenha certeza que se a equipe está com problemas, isso reflete problemas da empresa. Ok, você vai entrar pelas equipes, porque é a grande porta de entrada. Principalmente em micro e pequenas empresas, você dificilmente vai entrar pelo empresário ou pelos líderes, você vai entrar pelas equipes, certo? Você vai entrar pelas equipes, porque a grande queixa do empresário é em relação às equipes, ok? Deixa eu só ver uma questão aqui. Só um minutinho, agora que eu me dei conta que não estava ligado o meu carregador aqui, senão daqui a um pouco a gente fica sem bateria. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, tenha certeza que se uma equipe está com problemas, certo? Com baixa performance, não tem um trabalho de equipe, não é um time, não são um time, saiba que isto reflete a empresa, certo? Isto reflete a cultura da empresa. Porque se isto não fizesse parte da empresa, essa equipe não funcionaria desta forma. É a mesma coisa quando a empresa me contrata para fazer o trabalho com um líder, né, ou com um grupo de líderes. Né? A forma que aquele líder ou aqueles líderes trabalham reflete a cultura da empresa. Porque se não refletisse, aquelas pessoas não estariam mais lá, essa empresa já teria desligado. Então, esta visão sistêmica você precisa ter. Então, quando você está fazendo um projeto, né, conversando com a empresa para vender um treinamento, fazer um treinamento com as suas equipes, você já precisa contemplar reuniões de acompanhamento com a empresa, certo? Por quê? Porque vão aparecer muitas questões da empresa. E que não adianta você trabalhar só com as equipes se você não trabalha as questões de empresa. Porque você pode fazer um excelente trabalho com as equipes, certo? E quando você trabalha num treinamento dentro da metodologia vivencial, por exemplo, na constituição de times, vai vir muito claramente as dificuldades da empresa. E você precisa trabalhar isso com a empresa também. Porque senão o que acontece? Você trabalha com um grupo e a empresa mata aquilo que você trabalhou. Por quê? Porque a cultura não mudou. A empresa não mudou o seu jeito. E aqui entra outro aspecto fundamental quando você se propõe a trabalhar com desenvolvimento, né, de equipes de líderes. Você precisa entender que o seu compromisso como profissional, como expert, como especialista nessa área, o seu compromisso é com o desenvolvimento.
certo? Por que eu estou te dizendo isso? Porque esse é outro erro que acontece muitas vezes. Qual é o erro? Né? O profissional acredita que, porque a empresa está me pagando, eu sou um defensor da empresa. Não, você não é defensor de ninguém. Você é um defensor do desenvolvimento, certo? Então, isso são questões que você precisa ter muito claro quando você se propõe a trabalhar com desenvolvimento, com treinamentos. Então, fechando essa fase antes do treinamento propriamente dito, certo? Nunca aceite e nunca proponha algo que seja possível de entregar, certo? Talvez nessa hora você diga assim, Eliana, mas isso é tão óbvio. Eu vou dizer para vocês que conheço centenas de profissionais que por desconhecimento ou por prepotência prometem o que não podem entregar. E aí a consequência natural disto é, não vão fazer a entrega e vão se queimar. Quanto mais honesto você for, mais a empresa vai querer trabalhar com você. Sabe por quê? Porque a gente tem muitos profissionais no mercado que só estão interessados em vender. E aí eu brinco que vendem até a mãe, só que não entregam. E as empresas sérias sabem disso. Então, nunca venda o que não é possível ser entregue, ok? Faça todos os combinados que você precisa fazer com a empresa antes do treinamento, ok? E aqui entram os mais variados combinados, certo? Que você precisa estabelecer, que é o contrato que a gente chama, né? O contrato que você faz com a empresa antes de começar, antes de fechar o trabalho. Só que vamos lá, fechou, tá tudo alinhado com a empresa, você fechou o contrato. E agora você vai fazer um workshop, você vai fazer um treinamento com a equipe. Agora você precisa entender, e às vezes a gente faz uma, duas, às vezes até 3 reuniões para fechar um projeto. Então, quando o projeto fecha, a gente está já muito dentro da empresa, certo? Se você conduz, claro, se você tem no seu modelo de negócio a estratégia de relacionamento e de grandes entregas. Só que aí você precisa entender o seguinte, quando você entra com um grupo, que agora é o treinamento propriamente dito, você precisa entender que às vezes é a primeira vez que você tem contato com este grupo. Então, tudo aquilo que você negociou, que você acordou, que você discutiu com a empresa, você precisa ter a clareza de que o grupo não fez parte disso. E agora você precisa fazer todo o trabalho de comprometimento com o grupo. Porque até então você fez todo o trabalho, ok? Com a empresa. Você fez todo o trabalho com a empresa. Agora você precisa fazer todo o trabalho com. Deixa eu só ajeitar uma questão aqui no Face. Deixa eu ver como é que tá o Face, só um pouquinho. Vamos ver, acho que tá ok. Nem vou mexer, que é pra não estragar. O que eu tava dizendo pra vocês é o seguinte, aí quando você entra com o grupo, você tem que entender que tudo aquilo que você conversou com a empresa, você não conversou com o grupo, certo? Para o grupo está iniciando naquele momento. E lá atrás, enquanto eu não entendia isso, né, eu fazia sérios erros com os grupos. Porque eu entrava no grupo como se fosse uma continuidade. Né? E aí eu não entendia por que nos treinamentos o grupo resistia, o grupo não andava, o grupo faltava, tinha as conversas paralelas, tinha aqueles silêncios, tinha o chegar antes, o chegar depois, sair antes. Né? E eu achava que o problema era com o grupo. Né? Só que isso começou a se repetir lá atrás, isso, né? E eu comecei a entender que não, devia ter algum problema na minha metodologia. E aí, claro, fui estudar, fui aprofundar, fiz mentoria, enfim, né? E aí eu me dei conta que eu não estava respeitando e nem fazendo as fases.
do desenvolvimento agora com o grupo. Porque quando você entra com o grupo, não é uma continuidade. Porque muitas vezes é a primeira vez que você está com o grupo. Então o grupo não te conhece, vocês não fizeram acordos nenhum ainda. Muitas vezes o grupo chega sem nem entender direito o que ele está fazendo ali, porque comunicação é um dos grandes problemas das empresas. Então, quando eu me dei conta de que, na verdade, eu estava fazendo um grande erro metodológico, as coisas mudaram completamente. E do que eu estou falando? Que quando você trabalha com treinamentos e treinamentos vivenciais, eu já falei sobre isso essa semana aqui, treinamentos técnicos, teóricos não funcionam para mudança de comportamento. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é em cima da metodologia vivencial, certo? Quando eu me dei conta disso, eu entendi que o grupo passa por 4 fases e que se eu desrespeito alguma dessas fases, o resultado fica comprometido. Que fases são essas? A primeira fase é a fase de alinhamento e contratação, quer dizer, tudo isso que eu fiz com a empresa antes, agora eu tenho que fazer com o grupo. Porque este grupo, eu não fiz nada disso com ele ainda. Então, se eu não alinho objetivos, se eu não faço contrato emocional com o grupo, saiba que você vai ter problemas. Logo na sequência vem um segundo momento do grupo que é fundamental e que você tem que trabalhar, que é a fase de integração e aquecimento deste grupo. Que é a fase onde você cria o ambiente seguro, para que esse grupo realmente possa entrar e possa se desenvolver. A terceira fase, aí sim, é o trabalho propriamente dito no foco, né? Que você definiu o foco do treinamento. E a última fase é a aplicação. Eu vou dizer para vocês o que a maioria dos profissionais fazem. Eles ignoram a primeira, a segunda fase, entram direto no desenvolvimento e muitas vezes não fazem a quarta fase. E é exatamente por isso que os trabalhos não têm resultados. Então, ou você de verdade sabe trabalhar dentro da metodologia vivencial, sabe construir o seu treinamento respeitando as fases do grupo, as etapas do grupo, ou você não vai ter resultado. Este é outro erro que você não pode cometer. Você não pode não saber estruturar os seus treinamentos, os seus workshops. Você não pode, né, ignorar as fases do grupo, porque é isso que faz com que o grupo evolua. E não interessa se você está fazendo um workshop de 4 horas ou um processo de desenvolvimento de 80 horas. Essas são fases que você sempre precisa percorrer. Outros erros que você não pode cometer quando você está fazendo um treinamento, certo? Um eu já falei, mas quero aprofundar agora. É você partir do pressuposto que se a empresa te contratou, você está ali como um defensor da empresa. Não, você é um defensor do processo de desenvolvimento. E se o grupo sentir que você está ali para dizer o que a empresa quer que você diga, saiba que o seu trabalho não vai ter resultado nenhum. E este não é o seu papel, certo? Este não é o seu papel. Muitos me perguntam assim, mas Liana, e quando, por exemplo, que dentro da metodologia vivencial, o grupo é extremamente ativo. E é isso que gera mudança de comportamento, né? Muitos profissionais dizem assim, Liana, e quando o grupo traz problemas da empresa, né? E quando o grupo traz inadequações da empresa? Eu digo, quando o grupo traz inadequações da empresa, né? Você vai escutar, você vai questionar, mas você não vai defender a empresa. Se a empresa está inadequada, a empresa está inadequada. E este é um ponto que você vai trabalhar com a empresa. Claro que no treinamento você vai fazer a condução adequada, que é qual? E aqui tá muitas vezes a distorção. A condução adequada não é você defender a empresa. A condução adequada é você levar o grupo a refletir sobre o comportamento dele.
e o que ele está fazendo a partir daquilo que está acontecendo. É levar o grupo para uma postura ativa. Só que, claro, isso você precisa trabalhar com a empresa depois. Nas reuniões de acompanhamento que você faz, você precisa trabalhar isso com a empresa. Porque senão o grupo, eu costumo brincar que se você não sabe de verdade trabalhar, o que acaba acontecendo para a empresa é muito pior o seu trabalho do que se você não tivesse feito. Porque se você trabalha bem com o grupo e não entende que o grupo é reflexo da empresa e não faz o seu trabalho com a empresa em paralelo, o que acontece? Esse grupo vai ficar na empresa muito pior do que antes, porque agora ele tem consciência. E por isso que a gente trabalha sempre com a empresa junto. A gente trabalha com os dois clientes ao mesmo tempo. E é exatamente isso que faz com que você feche projetos de médio e longo prazo. É exatamente isso, certo? Sempre que você faz um treinamento, você, dependendo da carga horária, ou você faz reuniões de acompanhamento com a empresa, ou você faz a reunião de feedback, que é onde você vai trabalhar todos esses pontos com a empresa. Fechado? E no pós-treinamento, um grande erro que você não pode cometer é não fazer as reuniões de feedback, a reunião de feedback. Que é onde, o que é uma reunião de feedback pós-workshop, pós-treinamento? É uma reunião estruturada, certo? Aonde você vai apresentar para a empresa, mostrar, né? Apresentar para a empresa o trabalho que você foi feito e tudo que você percebeu. E quais são as suas sugestões? É exatamente aí que você fecha a continuidade. Se você trabalhar bem, dificilmente você só faz um workshop, dificilmente você só faz um treinamento. Você vai fazer vários trabalhos na sequência. Por quê? Primeiro, porque as empresas têm muitas necessidades, certo? E as necessidades vão subindo de nível. Por exemplo, quando eu digo, né, que eu fico em torno de 2 anos dentro de uma empresa, né, fazendo vários projetos e um projeto vendendo outro projeto, não pense que é porque os trabalhos não deram certo, é exatamente o contrário. É exatamente porque a empresa viu grandes resultados que ela quer continuar com o processo. Só que, como eu disse, é um processo que a gente vai subindo escadas, que a gente vai indo no processo de desenvolvimento. E por isso que trabalhar com empresas é tão interessante. Porque se você sabe trabalhar, você pode ficar aí 1, 2 anos dentro de uma empresa, né? Sem ter que estar vendendo a todo momento, sem ter que estar buscando empresas novas a todo momento. Mas aqui, claro, né, imagino que você entenda que quando eu falo, você pode ficar 1, 2 anos dentro de uma empresa, você não está full time dentro da empresa, certo? E inclusive, Inclusive, acho que deu uma quebrada aqui, né? Inclusive, em relação a isso, né? A ideia é que você trabalhe com várias empresas ao mesmo tempo. Que você vá na empresa, faça seu trabalho, saia, volte no outro mês, faça o seu trabalho, saia. Né? Este entrar e sair é extremamente importante para a efetividade do seu trabalho. Mas, enfim, este não é o nosso tema de hoje, né? Mas o que eu queria trazer para vocês hoje é exatamente isso, assim. Quais são alguns dos cuidados que você precisa ter? Porque se você não tiver esses cuidados, você não entende isso, dificilmente o seu trabalho vai gerar o resultado necessário, né? O resultado que a empresa precisa, que as equipes precisam. E como eu tenho conversado com vocês, né? Nós temos uma demanda muito grande hoje pelo trabalho em equipe. Muito grande. Né? Por quê? Porque o mercado está voltando, certo? As empresas estão retomando. As pessoas estão inseguras. Né? Muitas empresas passaram aí um bom tempo
com as equipes em home office, agora estão voltando. Então, precisa ser realizado um trabalho, né? E as empresas estão voltando no momento que agora é a hora do grande pico, né, para muitas empresas. E muitas empresas, a sua grande maioria, não sabem lidar com as equipes. E não sabem por quê? Porque não é a sua expertise, certo? Então, este é o momento que o trabalho com as equipes, de suporte para as equipes, de desenvolvimento das equipes, ele está sendo extremamente demandado. Foi exatamente por isso que eu resolvi, neste momento, abrir novamente, né, o nosso programa de desenvolvedores de equipes de alta performance, que tem exatamente esse foco: trabalhar com as equipes na sua alta performance, porque é um trabalho que está sendo muito demandado neste momento, certo? E tem uma outra grande vantagem: o desenvolvimento de times de alta performance, você vende para qualquer porte de empresa e para qualquer segmento, certo? Você vende para micro, pequenas, médias e grandes empresas. E você vende para qualquer segmento de empresas. Você vende para a área do comércio, você vende para a área hospitalar, você vende para instituições de ensino, você vende para indústrias, você vende para qualquer segmento. Sabe por quê? E para qualquer porte. Porque toda empresa necessita de equipes de alta performance, times de alta performance. E aqui tem um aspecto que eu imagino que você já saiba, né? Grupos, eles nascem prontos. Equipes são constituídas. Times são construídos, certo? E essa é a dificuldade da maior parte das empresas. E uma grande distorção que as empresas têm também, né? Muitas empresas pensam que, não, mas eu tenho uma equipe. E aí quando você vai ver, ela não tem equipe coisa nenhuma. Ela tem um monte de pessoas trabalhando juntas. E aí ela não entende por que ela tem tanta reclamação de cliente. Ela não entende por que ela está com baixa produtividade. Ela não entende por que ela tem tanto retrabalho. É porque realmente várias pessoas juntas trabalhando, mas elas não são um time. E este trabalho de time é um trabalho lindo, né? Porque é um trabalho que gera muitos resultados para as pessoas e para as empresas, né? Por que para as pessoas, né? Ninguém gosta de trabalhar num ambiente que não seja um ambiente saudável, que não seja um ambiente, né, realmente bom de se estar. E quando você trabalha com times, você trabalha no clima da empresa, né? Você trabalha no engajamento, você trabalha na parceria entre as pessoas. E isto faz com que todos os indicadores da empresa melhorem. Então, como eu disse, eu lancei, né, abri novamente, estou considerando um novo lançamento, né, o nosso programa de desenvolvedores de equipes de alta performance, ok? Neste programa você aprende tudo o que você precisa para realizar um primeiro trabalho dentro das empresas. Você aprende a fazer um workshop, você aprende a fazer um treinamento de 16 horas, você aprende a fazer as estratégias de atração, como é que você chega até esse empresário, até essa empresa, como é que você faz a reunião estratégica de vendas, onde você faz um diagnóstico da equipe e isso faz com que você venda o workshop ou já o treinamento. Você aprende como é que você faz as reuniões de feedback que vendem novos projetos. E você tem, além disso tudo, o meu acompanhamento por 45 dias, para que você possa estudar e entrar em campo, né? E ter muita segurança para realizar. Este é um programa que o valor dele normal é R$ 2.500, porque apenas com um workshop e um treinamento você já pode faturar R$ 10.000, certo? Vamos chutar muito baixo, assim, vou vender pela metade do preço. Você vai faturar R$ 5.000 por um workshop, um treinamento. Com a estratégia que eu ensino, você vai vender, certo? Então, nada mais justo do que R$ 2.500. Opa!
Opa, tocou aqui porque eu preciso. Não sei se vocês escutaram, né? Que tocou, na verdade, eu coloco para tocar, marcando os horários que eu tenho para fazer. Não é porque eu acordo esse horário, combinado? Vamos lá. Neste programa, então, que eu estava dizendo, né? O valor dele normal é R$ 2.500. Nada mais justo, né? Porque isso é um quarto do valor se você vender apenas um workshop, um treinamento. Só que eu sei que este é um momento delicado, este é um momento, né, que muitos de vocês aí ainda estão, né, com faturamento não como desejam, então eu estou abrindo um desconto mega especial, certo? Só que eu só vou anunciar este desconto mega especial dentro do grupo VIP do WhatsApp, certo? Que é um grupo exclusivo. Então, se você quiser fazer parte desse programa, se você quiser ter pronto um workshop de 4 horas, um treinamento de 16 horas, as estratégias de atração e conversão, 45 dias do meu acompanhamento, mais duas mentorias em grupo comigo, né? Entra no grupo para trabalhar com equipes, certo? O foco deste programa é desenvolvimento de equipes, que é a grande demanda do momento. Entra no grupo VIP, porque é somente lá que eu vou disponibilizar este mega valor. Só que para entrar no grupo é possível entrar somente até domingo, porque neste domingo eu vou estar anunciando o mega desconto, certo? Qual é o mega desconto? E as inscrições com este mega desconto vão ficar disponíveis apenas na segunda-feira, das 9 da manhã às 19 da noite. Combinado? Então, se você quer conhecer todo esse programa, aqui no Insta, na bio, né? Tem lá todo o programa, tem lá o link para você entrar no grupo VIP para ter acesso a esse mega desconto. Eu não vou abrir este mega desconto em nenhum outro local, a não ser dentro do grupo VIP. Combinado? Outra questão importante. Esta semana, na terça-feira, eu fiz uma aula onde eu aprofundei sobre as estratégias de vendas também, né, deste programa. Como é que você vende projetos de desenvolvimento de equipes. Se você não assistiu, no link aqui da bio também tem lá o replay. O replay sai do ar amanhã. Então, se você não assistiu, corre lá e assiste. E se você quiser, então, né, ter mais esses dois produtos na sua esteira e o meu acompanhamento por 45 dias e vender um dos serviços que estão sendo muito demandados, né, vem para o grupo VIP, né? Fica lá, porque no domingo eu vou anunciar esse mega desconto, ok? Ó, a Deise tá dizendo, vale a pena, é maravilhoso, já fiz. A Deise fez na primeira turma, é isso aí, Deise. Ele é muito bom, ele é muito efetivo, né? Ele realmente é muito prático, muito efetivo. E a última turma do ano, certo? Então, se você não aproveitar agora, este ano, este grupo não vai ser mais aberto. Tô olhando aqui se tem alguma pergunta. O Ari, é como uma educação continuada, um trabalho contínuo, exatamente, Ari. Quando nós trabalhamos com empresas e nós sabemos trabalhar, né? É isso. A gente vende um projeto depois do outro, né? Por quê? E a gente vende exatamente por isso. Porque a empresa vai evoluindo, as necessidades vão evoluindo. Muitas vezes você entra por um grupo e isso se expande para os demais grupos. Muitas vezes você começa com esse trabalho, né, de desenvolvedores de equipes, de trabalho em equipe, e você se dá conta que ali você tem uma questão importante também, né, de perfis, pessoas nos lugares errados, né? Pessoas que não têm o perfil para aquela função e aí você vende um mapeamento de equipes, né? Então, são vários serviços. Isso é outra coisa que eu falo sempre para vocês, né? Quando a gente trabalha com empresas, nós temos aí 15, 16 serviços que a gente pode vender exatamente para a mesma empresa. E eu não falo isso de teoria, eu falo isso da minha prática e da prática dos nossos alunos. Combinado? Então, fica aqui o meu convite para vocês entrarem no grupo VIP, certo? Para vocês conhecerem este mega programa, né?
Obrigada. Este mega programa, como eu disse, o valor dele normal é R$ 2.500, mas vocês vão ter um mega desconto. Quem é meu aluno aí sabe que quando eu digo que é um mega desconto, é um mega desconto de verdade, né? Só que isso vai acontecer só dentro do grupo VIP, só é possível entrar no grupo VIP até domingo, porque domingo eu já vou anunciar qual é este mega desconto e apenas na segunda-feira vai ser possível entrar por este valor, ok? Com este mega desconto. Combinado, meus queridos? Um grande abraço, um ótimo final de semana para vocês. Nos encontramos lá no grupo VIP. Eu abro o grupo uma vez por dia para vocês tirarem dúvidas, né, sobre o programa, enfim, né? Eu tô sempre abrindo, tirando dúvidas para vocês. E se vocês não assistiram a aula, sugiro que vocês vão aqui no link da bio, né, e assistam. Aqui não aparece seu nome, desculpa, diz Liana. Ah, meu nome é Patrícia. Patrícia. Como posso motivar uma equipe em uma empresa sem plano de carreira? Ótima tua pergunta, Patrícia. Você pode sim. Uma das formas, né, que você motiva a. Porque assim, ó, o que nós precisamos entender? Nós temos motivadores externos e nós temos motivadores internos, certo? Tem muitas empresas, Patrícia, que não tem plano de carreira. E nem por isso as equipes são desmotivadas, desengajadas. Este é o tipo de equipe e de empresa que você precisa fazer este trabalho de constituição de times. A motivação, ela passa por vários aspectos, certo? E as pesquisas mostram que, sim, plano de carreira, ele afeta a motivação, sim, mas ele por si só não é motivador. Você tem empresas com excelentes planos de carreira, com excelentes salários, mas que não se tem um trabalho, né, de engajamento, de time, e as pessoas são desmotivadas, certo? Então, é possível sim motivar, é possível engajar. Na verdade, nós não motivamos ninguém, né? Nós temos nós conseguimos engajar as pessoas e dar motivos para elas se motivarem. E uma das formas muito efetivas é fazendo esse trabalho de times, né? De times. As pesquisas também mostram que muitas pessoas, por uma questão de salário, de benefícios, não trocam de empresa. E não trocam pelo time que elas fazem parte e pela sua liderança. Como? Tem pessoas que, as pesquisas mostram isso, pessoas que trocam, né, excelentes salários, excelentes planos de carreira, porque o clima na empresa é muito ruim, certo? Então, nós que trabalhamos com desenvolvimento, nós precisamos entender que, sim, tem questões como plano de carreira, é algo a ser trabalhado com a empresa. Mas não ter plano de carreira não é motivo de desmotivação. Isso pode ser, sim, Patrícia, o que as pessoas estão falando, certo? Só que se você for fazer um diagnóstico, você vai ver que tem muitas outras questões além disso. Só que falar disso, falar que é que nem quando você faz entrevistas de desligamento. A grande maioria das pessoas falam que é por salário. E as pesquisas mostram que isso não é verdade. Só que falar que eu estou desmotivado por causa que não tem plano de carreira, né? Quando você vai investigar, você vai ver que não é por isso que as pessoas não estão desmotivadas. Que tem vários outros aspectos de equipe, de liderança, né, que fazem com que esta equipe não esteja motivada. E aí entra o nosso grande trabalho. Combinado? Ok? Então, Patrícia, eu sugiro que você venha conhecer o programa de desenvolvimento de equipes de alta performance. Acredito que vai te ajudar muito a trabalhar nesta empresa, né? Elevar o grau de engajamento, de motivação e de resultados, e a partir daí sim poder mostrar para a empresa a importância que agora ela tem de fazer um plano de carreiras, porque ela já tem resultados que sustentam isso,
Combinado? Este é este é o grande gancho que eu faço, que eu tenho com as empresas e que eu ajudo elas então a realmente repensarem salários, planos de carreira. Por quê? Eu digo para elas, ok, nós estávamos aqui, a sua equipe foi para cá, né? Você teve ganho de produtividade. E agora, qual é a contrapartida? Mas é muito difícil você falar isso para uma empresa quando ela não está tendo resultado, quando a equipe está desmotivada, quando os resultados não estão acontecendo. Nenhuma empresa vai investir em plano de carreira sem ter resultados. Combinado? Então, espero vocês no grupo VIP, né? E no programa Desenvolvedores de Equipes de Alta Performance. Lembrando que este é um programa extremamente demandado. Você vai ter 2 novos serviços aí para vender neste momento para as empresas, através e trabalhando com as equipes. Ok? Estou te esperando então do lado de cá. Um grande abraço, um ótimo final de semana e nos encontramos no grupo VIP. Um grande beijo, tchau!